Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Deus é bom, irmão? Bom demais. Pode sentar. Como está a sua expectativa aí para essa noite? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Às vezes a gente sai para ministrar em outro lugar. Agora mesmo estivemos na conferência de pastores lá, de ministros do Nordeste, e a gente viu o irmão Reagan ministrar, coisa linda, né, irmãos? Uma bênção. Mas vou dizer para vocês, a bênção maior é estar em casa, é estar aqui diante da igreja. Amém? É uma honra estar diante desse povo aqui, irmãos. Vou te falar. Daqui, olhando para aí, a impressão que dá é que eu estou de frente para o povo mais feliz dessa terra. Para a nação santa, o sacerdócio real, povo próspero, povo abençoado, povo que tudo que coloca as mãos para fazer prospera, povo cheio de vida, cheio de saúde, cheio de graça, com a vitalidade do Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha para quem está perto de você e fala assim, ó, ser crente é um luxo. Aleluia. Deus é bom demais. Eu estava lendo um dos livros do irmão Reagan essa semana, e ele tem uma parte do livro que ele pergunta qual a sua expectativa, o que você espera que Deus faça hoje, porque se você não tem expectativa, é isso que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Então vamos elevar a nossa expectativa. Sabe, as pessoas se aproximavam de Jesus e elas estavam buscando estar perto, tocá-lo, estar junto, ouvi-lo, com a expectativa de receber algo dele. Amém? Eu não sou Jesus, mas estou enviado por ele hoje para abençoar a sua vida. Amém? Então gera expectativa, porque basta uma palavra de Deus para mudar a nossa história. Uma palavra de Deus pode gerar começos, recomeços na sua vida. Irmãos, se a palavra de Deus, se apenas com um verbo, Deus mudou toda a terra. Amém. Com uma palavra, irmãos. Apenas um verbo, haver, haja. Amém. E tudo foi transformado. Amém. Uma palavra. Amém, irmãos? Uma palavra de Deus é o suficiente para transformar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar o rumo hoje. Aleluia. Uma palavra, um verbo. Aleluia. Um verbo é capaz de mudar a história da humanidade. A Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O verbo encarnou o haja, o exista, o aconteça. Sabe, irmãos, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4 da sua carta aos Romanos, no verso 17, ele vai denotar com relação a Deus, ele fala, Deus é aquele que ressuscita os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. O haja de Deus pode chamar a existência coisas na sua vida. E eu quero liberar uma palavra profética sobre você hoje, e agarrar isso pela fé. Essa noite é uma noite do haja de Deus na sua vida. Se prepara para receber um haja de Deus, um aconteça, um destravar de coisas que estavam presas, coisas que não estavam avançando, não estavam acontecendo. O haja de Deus, o haver de Deus, a liberação, o consentimento, o chamar à existência as coisas que não existem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós estamos comemorando 12 anos. Não é isso? Não sou eu que estou fazendo aniversário, não estou comemorando 12 anos, eu já tenho 51, também não é o pastor e a Marcela, eles têm 45, não são eles. Também não é do início dessa igreja, essa igreja não tem só 12 anos. Eu vim para cá 30 anos atrás, então mais de 12 tem. Eu vim para cá no começo, mas 12 anos de um recomeço. 12 anos de um recomeço, de um novo início de Deus para novos planos, novos projetos, novas etapas. Sabe que a nossa vida é feita assim de etapas?
nós concluímos etapas e começamos outras etapas, ou às vezes até nós não conseguimos concluir etapas, voltamos e recomeçamos para um novo tempo, uma nova etapa, uma nova maneira, um fazer de novo aquilo que não deu certo. Amém, irmãos? Amém. Eu lembro conversando com o pastor uma vez e ele falando, olha, eu tenho raiva daquele lobo do desenho do Papaléguas, porque ele arquitetava um plano perfeito, aí uma coisinha estava errada, ele descartava todo o plano e tentava outro plano. Bastava consertar e começar a fazer de novo o mesmo plano. E acabar com o Papaléguas de uma vez. Irmãos, eu creio em Deus dando instruções para melhorar planos. Amém? Para novos começos ou recomeços de Deus para a nossa vida. Amém? Agora, se nós queremos tanto começar como recomeçar, existem princípios que a gente tem que caminhar dentro deles. Porque, como sabe que Deus é um Deus de princípios? Ele estabelece princípios, ele estabelece regras, né? Ele estabelece maneiras de fazer as coisas. E, irmãos, às vezes a gente tenta fazer de um outro jeito, com a maior boa vontade, mas se não é o jeito certo, no final não dá certo. E acaba que a gente se frustra. Eu lembro uma vez que a minha filha, eu vou expor aqui um pouquinho, ela não vai gostar, mas eu vou expor assim mesmo. Ela era bem mais nova do que agora. E eu lembro uma vez que a gente estava fazendo, eu não lembro se era aniversário de casamento, ou tinha alguma comemoração com relação a casais. E ela acordou mais cedo, e a gente ouviu barulho na cozinha, e ela estava preparando um café da manhã para a gente. E fez as coisas todas, e aí resolveu fazer um bolo. Né? Pegou a caixinha daqueles bolos prontos, sabe? E foi seguir lá como que faz a receita, diga receita. E foi seguir a receita. E colocou lá 3 ovos, uma xícara de leite, o conteúdo dessa embalagem. Aliás, 3 ovos, o conteúdo dessa embalagem e 3/4 da xícara de leite. O problema é que ela não sabia o que era 3/4. E agora, são 3 ou 4 xícaras? Para caprichar, vamos botar 4. E quando sabe que a foto que tem naquela caixa do bolo é algo que dá água na boca, não é? E eu imagino a expectativa gerada de ver aquela imagem da foto na mesa. Só que não. Porque com 4 xícaras de leite virou um pudim. E eu lembro de olhar para ela e ver a frustração, no sentido de, poxa, eu queria que tivesse igual da caixa. Irmãos, nós comemos o bolo daquele jeito mesmo, porque, né, para dar uma moral. E às vezes a gente gera esse mesmo tipo de expectativa com relação a coisas de Deus na nossa vida. Planos, projetos, inspirações. E a gente tem a imagem. Quando sabe que Deus dá imagens para a gente? Alguns vislumbres do que pode acontecer. E a gente pega junto naquela imagem e fala, agora vai. E a gente tenta seguir a receita, mas a questão é que a receita tem princípios. E esses princípios, eles têm que ser seguidos. Porque se você exagerar em alguma coisa, ou deixar de colocar alguma outra, pode ser que a coisa desande. E aí a frustração vai ser estampada no nosso rosto. Tudo bem, talvez Deus coma o seu bolo. Mas a gente aprende. Amém, irmãos? A gente aprende. Não significa que a gente não precisa nunca mais na nossa vida fazer um bolo. Mas a gente vai aprender. Talvez você aprenda a fazer um que nem precisa ser aquela misturinha da caixa, que dizem que é até melhor do que a mistura da caixa, não é verdade? E alguns dos princípios importantes, ou eu digo até fundamental, para que a gente possa entrar naquilo que Deus tem para a nossa vida, chama-se amor. O andar em amor, o viver uma vida no amor de Deus, é a base para que a gente consiga avançar naquilo que Deus nos chamou para fazer.
Deus tem planos para a vida de cada um de nós. Eles podem acontecer ou podem não acontecer. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus estabeleceu, Ele vai dar inspirações, Ele vai dar comandos, Ele vai querer nos conduzir em triunfos, mas a decisão de fazer ou não fazer é de cada um de nós. Amém, irmãos? Em Provérbios capítulo 133, abra sua Bíblia comigo, vamos ler no versículo 1. Provérbios não, perdão, irmãos, Salmos, não tem provérbios dessa natureza, né? Salmos 133, versículo 1, eu vou ler o verso 1 e o verso 3 para a gente ganhar um pouquinho de tempo, ok? Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, irmãos? A unidade, o amor, são o fundamento do Evangelho. É o fundamento da obra de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor vai ser a base daquilo que nós avançamos, aquilo que nos sustenta. Amém, irmãos? Porque vai chegar um tempo que é fundamental termos fé, é bom termos fé, é bom termos esperança, mas a Bíblia fala que vai chegar um tempo onde a fé e a esperança não serão mais usadas, mas o amor ele vai permanecer para sempre. Amém, irmãos? Então, esse corpo de Cristo, ele é formado por conta do amor de Deus, que em Romanos 5,5 diz que foi derramado no nosso coração. Diga, no meu coração está cheio do amor de Deus. Deus derramou do amor. Interessante que a Bíblia fala que Ele deu uma medida de fé para cada um. Deus repartiu uma medida de fé, mas o amor dele não. O amor Deus derramou. É algo sem medida, é algo extravagante, é algo para transbordar. Deus derramou o amor dele na nossa vida. E o amor, irmãos, ele vai fazer com que a gente possa caminhar, frutificar, começar e terminar, recomeçar se necessário e terminar. Por quê? Porque é o amor que vai nos ligar, que vai nos unir como corpo. Amém, queridos? Abra em Efésios no capítulo 4, no verso 15. Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Olha para quem está do seu lado, diga, nós vamos crescer. Nós vamos crescer, irmãos. Nós estamos crescendo. Nós estamos avançando. E sabe o que é isso? Isso é uma consequência, não é um esforço. É uma consequência. Consequência de princípios, consequência da unidade desse corpo, consequência de uma visão, consequência daquilo que Deus tem feito em nosso meio, de forma que cada um coopera segundo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Amém? Irmãos, essa igreja é algo de impressionante, porque às vezes um comando é dado para o pastor numa noite, no outro dia de manhã já está tudo resolvido. Como é que pode? É um corpo bem ajustado, consolidado, ligado. Por isso que vem pessoas de fora e chegam aqui, observam a igreja e falam, essa igreja é uma igreja madura. Então, se estamos consolidados, nós vamos promover o nosso próprio crescimento. Hoje é um culto de missões, irmãos, e eu vou me permitir nem me esforçar em falar a respeito de missões, no sentido de crescer. Por
Por quê? Porque eu tenho uma plena certeza que esse corpo vai crescer. Porque está bem ajustado, está ligado, nós estamos crescendo. Isso é unidade, isso é corpo. Amém, irmãos? Eu lembro uma vez que eu fui em Natal, e lá nós fomos visitar o maior cajueiro do mundo. Quem já teve a oportunidade de ir ver e conhecer? E é interessante porque você entra naquele lugar e não parece que é um cajueiro. Parece que é uma plantação gigante de caju. E tem vários pés. Por quê? Tem uma árvore principal, mas ela cresce os galhos e começa a se espalhar. Só que o crescimento dela é tanto que daqui a pouco esse galho está tão longe que ele afunda no chão, cria novas raízes e dali começa a crescer mais. E ele cresce, encosta no chão, cria novas raízes, dali vai crescendo e crescendo, mas todos esses ramos ligados a uma só árvore principal. Isso é crescimento saudável, isso é corpo. Então quando aparece aqui, nós temos Samuel e Kaline lá em Angola. Eles estão em Angola? Não, nós estamos em Angola. E a gente vê um casal em Portugal, e a gente vê o pastor Marcos no Chile. É o pastor Marcos que está lá? Não, nós estamos lá. Nós estamos em Portugal, nós estamos em Angola, e nós vamos para onde o Senhor espalhar essas sementes. E eu quero dizer para você, meu irmão, tenha uma segurança. Que segurança? Que eu faço parte de um corpo. E porque eu faço parte de um corpo, eu tenho uma retaguarda, eu tenho um cuidado, eu não estou só, eu estou dentro de um processo do corpo. Por isso que quando o salmista disse no Salmo 133, quando dá a unidade, é como um óleo que desce da cabeça, e ele fala da barba, não qualquer barba, ele cita Abraão, o sacerdote, e ela vem descendo e escorrendo na barba e junto à gola das vestes, e assim vai descendo. Então um óleo, algo que é pegajoso, que é um ligado no outro, começa a se espalhar, todos são alcançados. Por quê? Porque há uma continuidade para o fluir dessa unção. Existe uma continuidade no fluir da unção aqui. E quando você é enxertado nesse corpo, quando você faz parte desse corpo, tem uma certeza, a unção que está aqui vai atingir a sua vida. Então se há uma visão para prosperar, você não vai ficar de fora, há prosperidade para alcançar a sua vida. Se há uma unção para curar, há cura para a sua vida. A unção que está sendo derramada nessa igreja é a unção para o corpo inteiro. Deus quer te atingir também, porque você faz parte desse corpo. Amém, irmãos? Agora, entenda que, ligado a esse princípio de amor e de unidade, flui com ele também um princípio de honra e de lealdade. Porque essas coisas, elas caminham juntos. Porque percebe, se a unção é como um óleo, e ela desce da cabeça e se espalha pela barba, se essa continuidade é quebrada, e não há um reconhecimento de que está descendo a unção, porque tem um cabeça, você acaba não fazendo parte disso. Nós temos aqui um casal pastoral, que vieram para cá 12 anos atrás, não vieram porque tiraram uma ideia, eu tenho uma ideia, eu vou lá para Campo Grande. Não foi assim. Houve uma inspiração de Deus. Eu lembro que na época o pastor, conversando comigo, disse: olha, eu fui indicado para ir para Campo Grande. E eu falei com ele: foi Deus que falou? Tenha certeza de que foi Deus que falou, porque se foi Deus que falou, Ele vai garantir. Pode todo mundo ir embora, mas Deus vai estar lá. Amém, irmãos? Então, a certeza de que não foi uma boa ideia, foi uma direção de Deus, e a prova disso é essa: os frutos, a consequência de uma tomada de decisão. Amém? Agora, tudo o que acontece aqui, essa enormidade, eu não sei se tem essa palavra, mas se não tiver, passa a existir agora. Eu também chamo a existência as coisas que não existem. Uma enormidade de departamentos,
como é que é o nome daqueles negocinhos que saem fluxograma, né? Organograma, tudo espalha, cada lugar tem uma coisa certa. E aí de repente você está ali dentro de um daqueles departamentos e está funcionando, está dando certo. E a gente tem que ter um maior cuidado de quê? De trazer a nossa memória. Está dando certo, está funcionando, porque eu estou ligado a um corpo. E existe um cabeça que está recebendo, e a unção está fluindo dele, e está chegando até a minha vida. Parece algo simples, corriqueiro, porque está isso no nosso DNA, está isso fluindo na nossa veia, irmãos, mas é algo que é necessário prestarmos atenção. Mais ou menos quando o Tiago chama a atenção da igreja, ele diz: olha, cuidado, meus amados irmãos, não vos enganeis, né? Existe aquele que está ao nosso redor tentando enganar, tentando ludibriar para encontrar um espaço, mas num corpo bem ligado, bem ajustado, que promove o seu crescimento, não há espaço para essas coisas. Mas é um sentimento mais ou menos assim. Imagina que a minha mão direita, quem é destro aqui? A mão direita, irmãos, a gente usa muito mais do que a esquerda, não é assim? A gente assina com a mão direita. Se você vai assinar um cheque, nem tem quase mais, né? Mas se você vai assinar alguma coisa importante, um contrato, uma duplicata, e você vai assinar algo, é com a mão direita. Se você vai comer, é com a mão direita. Você vai coçar a cabeça, é com a mão direita. Então a maioria das coisas você faz com a mão direita. E imagina se a mão direita resolvesse: olha, quer saber, eu que sou boa, porque muito melhor do que a esquerda eu faço quase tudo. Aliás, eu trabalho muito mais do que ela. Quer saber? Eu acho que eu sou a parte mais importante, porque se eu não estiver lá, nem assinar não dá. Para tirar dinheiro do banco tem que ter a minha digital. Eu sou mais importante. E a mão direita resolvesse: quer saber? Vou sair do corpo e vou seguir a minha carreira. Afinal de contas, eu sou boa demais. Sabe o que vai acontecer? Assim que ela se descolar do corpo, nenhum movimento mais ela faz. Por quê? Não é a mão direita, é o fluir do corpo ligado na mão direita. Amém, irmãos? E nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós estamos crescendo. E eu vou dizer para você, sem sombra de dúvida, você vai ser promovido. Por quê? Porque nós estamos debaixo de um casal pastoral que promove sonhos, promove inspirações. Não tenha medo de dizer: olha, Deus me chamou para isso. Vai haver promoção para isso. O corpo está aqui para lhe fazer alcançar o alvo que você foi chamado para alcançar. Isso faz parte do corpo. E ninguém tem medo que você chame mais atenção, que você seja uma mão direita, quem sabe. Que bom, nós vamos avançar, amém, irmãos? Mas é importante que tenhamos lealdade, porque na lealdade, no fazer porque eu sou fiel, porque eu sou fiel, leal a uma visão, existe também um fruto, uma recompensa. Irmãos, quando a Bíblia fala da história do rei Davi e mostra, acho que se falar para qualquer um, Davi vencendo Golias, todos conhecem essa história, mas talvez nem todos conheçam a história do Davi, que cuidava das ovelhas do seu pai, e que não pensou duas vezes em arriscar sua própria vida, para que alguma daquelas ovelhas não se perdesse, para que não fossem tomadas por leões ou por ursos. Ele enfrentou, e havia uma unção, um poder de Deus sobre a vida dele para enfrentar aquilo. Por quê? Porque ele estava cuidando não do que era dele, mas das ovelhas do seu pai. Amém, amém. Amém? E chegou um dia do gigante. Não foram as ovelhas que o promoveram imediatamente. O gigante assim o fez. Mas quando ele estava de frente ao gigante, ele disse ao rei Saul: olha, o mesmo Deus que me livrou dos leões e dos ursos é o mesmo que vai me livrar desse gigante incircunciso. Amém, irmãos? Então, quando nós estamos nos movendo no corpo, nessa fidelidade
cuidar das coisas do corpo, pegar na visão do nosso pastor para avançar naquilo que Deus o inspirou a fazer, nós estamos cuidando da ovelha dele. Mas existe uma promoção de vitória também para a nossa vida. Você está comigo até aqui? Diga comigo, nós vamos avançar, nós vamos crescer, e nada vai nos impedir, amém, irmãos? Aleluia, oh glória. A lealdade e a honra, irmãos, nós estamos num bate-papo hoje aqui, ok? Não considero nenhuma pregação, só estou abrindo o coração aqui. A lealdade e a honra, ela vai muito além do que a pessoa fez por nós ou não, diretamente falando, mas pelo chamado, pela unção que está sobre a vida dela. Talvez a igreja está crescendo, talvez você não tenha recebido na sua casa o pastor para tomar um café, talvez você esteja aqui e ainda nem tenha conseguido fazer um gabinete, e talvez você nunca tenha tido na sua casa para tomar um café um dos pastores dessa igreja. Pode acontecer, mas da unção que você está recebendo aqui, a cada culto que vem uma palavra e muda a sua história, a cada culto onde uma oração te liberta, te livra, a cada culto onde você toma uma decisão porque ouviu Deus falar nesse lugar, através de um dos que estão aqui ministrando, é a unção que está derramada nesse lugar que está atingindo a sua vida. É a unção do pastor que está atingindo a sua vida. Amém, irmãos? E essa unção merece uma honra. Uma honra no sentido de respeito, de agradecimento, no sentido de estar feliz porque eles estão aí. Aleluia. E olha, deixa eu abrir um parêntese aqui. Honra é diferente de bajulação, porque, irmãos, a honra é você ter a consciência de aquela pessoa, só por ela estar cumprindo aquilo que Deus chamou para fazer, já está abençoando a minha vida. Então não é pelo que a pessoa vai fazer, mas pelo que ela já fez. A bajulação é um outro nível, é quando você tem interesse de receber alguma coisa de alguém, e então você faz para receber. Aleluia. Mas nós não somos bajuladores, amém, irmãos? Mas também somos cheios de honra, porque entendemos o que Deus está fazendo nesse lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Começos e recomeços. Aleluia. Deixa eu abrir um outro parêntese aqui, porque está rolando uma inspiração do Espírito Santo, ok? Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende de pronto. E parece que não tem fim. Na verdade, tem pessoas que entraram nesse lugar, que estão exatamente nessa posição que eu vou dizer agora. Entraram aqui e é como se você estivesse no fundo do poço. E talvez você esteja no fundo do poço, porque pessoas que são até da sua confiança, do seu convívio, pessoas que você tem... Qual é a palavra? Pessoas que você tem relações de carinho, de afeto, fizeram coisas que causaram consequências na sua vida e te colocaram no fundo do poço. E eu quero dizer para você, o fundo do poço não é o fim, mas é o começo do que Deus vai fazer na sua vida. A Bíblia fala a respeito de um jovem chamado José, que Deus deu um sonho para ele. E nesse sonho ele ia ser grande, porque quando sabe que os sonhos de Deus, eles não são pequenos. Amém, irmãos? Se você teve um sonho e é com coisinha pequena, é porque você comeu demais. Se é de Deus, se prepara para coisas grandes, que na sua força e na sua capacidade não vai dar para resolver, não vai dar para alcançar. O fato é que esse jovem teve um sonho, e os seus irmãos tramaram contra ele e jogaram um buraco, uma cisterna vazia, no fundo de um poço. E quando eles acharam que eles estavam terminando com o sonho, na verdade eles estavam impulsionando e iniciando o projeto que Deus tinha para a vida daquele jovem. E eu não estou falando a respeito de vitória com sabor de mel não, ok? Eu estou falando a respeito de não desistir porque coisas aparentemente estão dando errado.
Deus não parou de agir, Ele continua agindo. E diante da sua fidelidade, diante da sua ação de honra, diante da unidade do corpo, Deus vai continuar promovendo o seu caminho até que você possa atingir o alvo para o qual Ele te chamou. A Bíblia fala que Ele é aquele que nos conduz em triunfo. Amém, irmãos? Existe um Espírito de Deus nos conduzindo em triunfo. Aleluia! Oh, glória! Deus é bom. Amém. Então, se nós vamos crescer, se nós vamos avançar, se por um acaso eu estiver diante de pessoas com chamado missionário aqui nesse lugar, talvez você queira ir para o Japão. Foi de propósito, eu falei Japão porque eu sabia que ia ter um glória a Deus. Ou para outras nações, e não considere isso como coisas impossíveis. Não, existe aqui um corpo pronto para te lançar. Se envolva, comece a se envolver aqui. Ah, mas Deus me chamou para ser missionário na Arábia. Enquanto isso eu fico aqui sem fazer nada. Não, comece a ser missionário aqui. Se envolva, faça, se dê, comece a trabalhar. Irmãos, quando a gente vê Jesus chamando os discípulos, não tem ninguém que estava à toa. Todos tinham trabalho, todos estavam fazendo alguma coisa. E Deus os escolheu para o propósito que Deus tinha na vida dele. Amém? Vai ser assim na sua também. E Deus quer nos avançar, Deus quer fazer com que a gente avance. Agora, é importante, se vamos avançar no Senhor, avançar na força do Espírito. Deixa eu te dizer, a obra de Deus, ela é feita com Deus. Não vou falar de novo porque essa foi a grande revelação da noite. A obra de Deus, ela é feita com Deus. Não dá para tentar fazer a obra de Deus. Não, peraí, Deus, daqui a pouco eu volto com a obra resolvida. Não vai. A obra de Deus, ela é feita com Deus. E é feita com Deus andando no sobrenatural. Irmãos, nós estamos falando de coisas espirituais. Nós estamos falando de coisas poderosas. Nós estamos falando de coisas do Espírito. E se nós tentarmos andar na força da carne para fazer acontecer aquilo que já está inspirado no nosso coração, vai dar errado. A Bíblia fala a respeito de Moisés que desde cedo ele já tinha dentro dele uma imagem daquilo que Deus tinha o chamado para fazer. E ainda morando na casa de Faraó, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E ele ficou tão indignado com aquilo por conta do chamado que havia dele. Irmãos, aquilo que te traz indignação, ele está intimamente ligado àquilo que Deus te chamou para fazer. Só que na sua própria força, na sua capacidade, ele mata aquele egípcio e o enterra na areia. E aquela atitude atrasou o processo. Sabe, irmãos, às vezes a gente está aqui no recomeço, porque no nosso começo a gente atrasou o processo. Porque começamos com a inspiração de Deus, com a direção de Deus, mas com o fazer na nossa própria força. E aí não vai, em algum momento vai dar errado. Por quê? Porque Deus te chamou para fazer com Ele aquilo que Ele te chamou para fazer. Agora, quando Moisés já achava que agora não dá mais, já passou o meu tempo, já estou avançado em idade. Um dia, tratando das coisas naturais, cuidando de ovelhas, ele chega até um lugar e vê um arbusto pegando fogo sem queimar. E aquilo chamou a atenção. Eu vou lá ver o que é isso. Está pegando fogo, eu estou vendo as chamas, mas não está se consumindo. E eu tenho aqui, irmãos, para mim, que aquilo ali era mais ou menos Deus mostrando uma imagem do que Ele queria, como é que é a obra de Deus quando Ele chama alguém. Olha, você vai avançar no fogo, você vai avançar no sobrenatural, mas você mesmo não vai se cansar, você mesmo não vai se esgotar, você mesmo não vai se consumir. Irmãos, Deus não chamou ninguém para uma obra que se consuma a si mesmo. Quando Caleb, no final das conquistas entre ele e Josué, já aos seus 80 e poucos anos, ele se levanta e fala: olha, e agora? Vai me dar aquela montanha?
Porque a mesma força que eu tinha há 50 anos atrás, quando me chamaram, é a força que eu tenho agora. E tenho disposição para subir essa montanha e conquistar essa terra de novo. Aleluia. Os que avançam na força do Espírito estão com a disposição do Espírito, porque não se queimam. É isso mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Deus quer te chamar para avançar na força do Espírito Santo. Porque, irmãos, se nós formos tentar fazer a obra de Deus sem Deus, ou avançar na nossa vida somente de forma natural, qual a diferença que nós teremos daqueles que não conhecem a Jesus? Porque se esforçar para fazer coisas, se empenhar para aprender, se empenhar para estudar, trabalhar com afinco, ter um bom caráter, isso não é exclusivo de pessoas que conhecem a Jesus. É ou não é? Quantas pessoas você conhece que são excelentes profissionais? Quantas pessoas você conhece que são boas de caráter? Não é isso que faz a diferença. A questão é se nós estamos avançando sim, mas avançando na força do Espírito. Porque quando vierem as sobrecargas de estímulo na nossa carne, nós não daremos ocasião à carne, mas continuaremos promovendo frutos no Espírito. Aleluia. E se o começo e o recomeço, o avançar, o crescimento do corpo depende do amor, você vai perceber que o congregar, a comunhão, o estar junto com pessoas diferentes, em algum momento alguém vai pisar no seu calo. Alguém vai pisar naquele dedinho do cantinho, não é? Alguns sem querer e outros talvez até de propósito. Eu já pisei no pé de pessoas de propósito. Eu lembro uma vez que eu fui levar meu filho pequeno, o menor, para tirar sangue. E a enfermeira não acertava, empurra daqui, empurra dali, empurra para lá. Eu fui chegando perto. Eu já pedi perdão ao Senhor. Mas eu cheguei pertinho e pisei bem naquele dedinho. Alguém tinha que descontar, irmão. Ele não tinha como ele descontar. Pronto, agora você não vai levar a sério mais nada que eu vou pregar daqui para frente. Mas, às vezes no corpo de Cristo, a gente vai ter oportunidades de dar vazão à nossa carne, vazão à nossa alma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, mas em vez de dar liberdade para a voz da nossa alma, para a voz da nossa carne, é bem melhor a gente se deixar constranger pelo amor de Deus. Quando sabe que o amor constrange? O amor de Deus, ele aperta o nosso coração, irmãos, de um jeito que às vezes você vai cheio de razão para falar. Não, agora eu vou falar, agora tudo que estava entalado aqui vai sair. E de repente você está à frente daquela pessoa, o amor te constrange de uma maneira que você por dentro começa a pensar: o que eu estou fazendo aqui? E em vez de gritar, é um presente, é uma oferta. Amém, irmãos? É o amor que vai fazer diferença. Porque a nossa carne, irmãos, a gente sempre vai ter desejos, a gente vai ter vontade, a gente vai ter razões. Mas Paulo, certa vez, na segunda carta dele aos Coríntios, se não me engano, no capítulo 5, se não for ler toda a carta que você vai achar, ele fala: olha, quer saber, eu pego o meu corpo e o esmurro, o reduzo à escravidão, para que eu não venha a errar naquilo que eu mesmo prego. O nosso corpo, ele vai precisar sempre de uns amassados. Eu lembro um filme que eu vi há pouco tempo, um filme com Tom Cruise, eu não lembro o nome do filme, mas o contexto do filme ele acordava pela manhã e ele ia vivendo, e toda vez que ele morria, ele voltava àquela mesma horário. E ele já sabia tudo o que ia acontecer, mas ele morria de novo, voltava para o início. E aí de novo, aí ele já ia aprendendo, já desviava daqui, já desviava dali, mas quando chegava num lugar onde ele não conhecia, morria, e aí voltava de novo. E eu tenho a impressão de que a nossa carne é mais ou menos assim. A gente vai vivendo coisas com ela até que você mata ela, e ela volta para o início. Vamos lá, vou tentar de novo, não desisto nunca. E às vezes você pensar: isso aqui eu já venci, nisso aqui eu já me domino. E
o tempo passa, e quando você vai ver, está lá a carne de novo. Ressuscitou. Está viva de novo, querendo vencer novamente. E aí você vai ter que matar ela de novo. E de novo, e de novo, e de novo, até essa carne ser glorificada. Amém, irmãos? Porque na verdade nós nascemos de novo em espírito, mas a nossa carne é a mesma. A gente continua tendo vontades, desejos, e essas vontades e desejos vão ter que ser dominadas através de uma vida em espírito. Aleluia. Oh glória. Talvez no seu recomeço, essa noite, você esteja com a sua carne gritando com as suas próprias razões, com as suas próprias demandas, com as suas próprias justificativas. Mas vai precisar matar ela, se quiser recomeçar. Vai precisar matar as suas vontades, vai precisar matar muitas vezes o seu passado. Aleluia. E se levantar e dizer como Paulo, quer saber? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Aleluia. Deus continua com um alvo na sua vida. Deus continua com projetos. Deus continua com sonhos. Talvez você não esteja conseguindo vê-los ou observá-los, porque tem tanta coisa por cima que está escondido lá, mas está lá. Porque Deus não desiste de projeto nenhum. A Bíblia fala que aquele que começou em nós uma boa obra, Ele aperfeiçoará a cada dia. Deus quer aperfeiçoar coisas na sua vida. Amém, irmãos? Mas precisa se expor e decidir querer recomeçar. Aleluia. Glória a Deus pela inspiração. Começos e recomeços. Aleluia. Começos e recomeços. Aleluia. Deus é bom demais. Deus é muito bom. Oh glória. E quando Deus interrompe caminhos? Quando Deus interrompe caminhos? Quando você está avançando em uma direção, achando que aquela direção é a certa, e você está se empenhando ao máximo, dando de toda a sua fidelidade, de toda a sua força para avançar naquele caminho, e de repente Deus vem e interrompe. Por quê? Porque está errado. O caminho não é esse. Ah, mas eu não estou conseguindo ver. Mas é o que Deus vai te mostrar hoje. A Bíblia conta a história de um homem chamado Saulo, e com todo o seu afinco, com toda a sua dedicação, achando que estava servindo a Deus, na verdade estava perseguindo ao Senhor. E no seu caminho, em querer com êxito fazer o melhor para Deus, e uma de suas caminhadas, talvez seja essa a sua caminhada hoje, ele parou perto de um lugar chamado Damasco e viu uma grande luz ao meio-dia, mais brilhante do que o sol. E ele cai ao chão e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é tu, Senhor? Sou Jesus que você está perseguindo. E a partir daquele momento, irmãos, o rumo da vida de Saulo mudou. E mudou tanto que até o nome dele mudou. De Saulo passou a Paulo. Sabe por quê? Porque Deus mudou a identidade. Se muda a identidade, até o nome muda. Aleluia. Não estou aqui falando que você estava perseguindo a igreja, mas às vezes nós tomamos rumos achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Mas é preciso Deus parar o seu caminho e dizer: ei, para aí. Está na hora de um outro rumo agora. Está na hora de um novo tempo. Talvez você fique sem enxergar um pouco nesse momento. As coisas fiquem um pouco turvas. Seja necessário que alguém te conduza a um certo lugar. Mas depois que as escamas caíram dos olhos de Paulo, ninguém segurou mais ele. Ninguém mais segurou Paulo. Ele avançou e avançou e avançou. E
cumpriu o propósito de Deus ao ponto de escolher. Olha, eu podia partir e ir para o céu e para o Senhor, que é infinitamente melhor, mas eu resolvo ficar mais um pouquinho. E o ficar mais um pouquinho significava perseguições, açoites, traições. Mas ele fala: eu prefiro ficar por amor de vocês. Aleluia. Oh, glória. Eu creio numa mudança de rumo. Numa mudança de história. Oh, glória a Deus. Aleluia. A unção profética é assim, né? Quando você vai falando um monte de coisa e não está entendendo o que está falando. Aleluia. Mas sabe de uma coisa? Deus também quer honrar a fidelidade. Como sabe que Deus honra a fidelidade? Deus quer honrar a fidelidade. E Deus vai honrar atitudes suas essa noite nesse lugar. Quando se lembra que quando eu iniciei o culto, eu falei: esse culto é um tempo do haja de Deus na nossa vida. Do haja de Deus. A fidelidade. Aleluia. A fidelidade. Irmãos, fidelidade não tem nada a ver com os outros. Fidelidade tem a ver com nós mesmos. Não tem a ver com o que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Deixa eu te falar, eu estou há 30 anos nesse ministério. Eu me converti nesse lugar. Converti, que eu falo, eu não fui aceitar Jesus não, mas resolver ser crente. Há 30 anos atrás. E eu já passei por muitas coisas, irmãos. Já passei por situações onde eu tive pessoas que mostraram o que era fidelidade, mas também tive pessoas que mostraram o que é infidelidade, o que é traição, o que é desonra. A gente aprende também com isso, quem sabe? E algumas vezes, irmãos, pessoas já chegaram a falar para mim: olha, por que você ainda está nesse ministério? E a minha resposta é: porque independente de qualquer coisa, eu sou fiel. Eu sou fiel. Não importa se as outras pessoas não são, eu sou. Agora, a infidelidade dos outros não vai alterar a minha fidelidade, ou pelo menos não vou deixar que isso aconteça. Amém, irmãos? O sofrimento causado por outras pessoas na sua vida não pode alterar a sua essência, não pode alterar quem você é, não pode mudar o rumo da sua história a ponto de tirar você dos projetos de Deus. Deus te chamou, a Ele você deve honra, a Ele você deve fidelidade, e aos outros também, porque a fidelidade é algo que deve estar em nós. E sabe o que? Deus vai honrar a fidelidade que está sobre a sua vida. Como? Destravando coisas a partir de hoje. Pode anotar essa data. Coisas vão ser destravadas na sua vida a partir de hoje, porque você acolheu essa palavra no seu coração, e coisas vão abrir assim. Abrir. Aleluia. Abrir como um mar abrindo, irmãos. Abrindo, como dando o primeiro passo. Você a partir de hoje vai dar primeiros passos em outras oh, aleluia. Vai dar primeiros passos em comandos do Senhor. E quando você der o passo, se prepara, porque os seus olhos espirituais vão perceber caminhos se abrindo. Caminhos se abrindo. E não vai ser porque você é eloquente, porque você conhece pessoas, porque você é desenrolado, tem um contato aqui, um contato ali. Não. Deus vai promover o sobrenatural na sua vida a ponto de abrir caminhos para que você avance naquilo que Ele te chamou para fazer. Aleluia. Se você agarrar isso, irmão, pela fé, hoje vai dar início a um novo recomeço de coisas que você já achava que tinha deixado para lá, coisas que já estavam engavetadas, coisas que já estavam esquecidas, mas que nunca deixaram de queimar no seu coração. Nunca deixaram de queimar. Estavam lá, mas aí nosso racional, a nossa mente começa a dar informações: já passou o tempo, não tem mais como, agora não dá mais. Basta o haja de Deus. Basta o haja de Deus para que coisas aconteçam. Amém?
Você pode ficar de pé. Oh, aleluia. 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 Oh, glória. Eu estava orando na quinta-feira, vou ser bem específico, na quinta-feira de manhã, eu fui para um lugar separado, estava orando lá com o Senhor, cantando louvores, sozinho, era um lugar, só estava eu. E eu estava cantando louvores, orando, e uma voz dentro do meu espírito se levantou, e a palavra que eu ouvi foi: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Irmãos, isso aqueceu uma chama no meu coração que você não imagina. Sabe por quê? Eu sou filho dos homens, e a terra o Senhor me deu. A terra o Senhor me deu, e eu vou avançar para aquilo que o Senhor me deu. Eu vou avançar para conquistar as terras que o Senhor me deu. Quais foram as terras que Deus te deu? Quais foram as terras que o Senhor te deu? Para Abraão, ele levou um monte e disse: ei, olha aí, até onde os seus olhos puderem ver, e até onde os seus pés puderem alcançar, eu te dou por herança. Quais foram as terras que o Senhor te deu? Comece a avançar para lá. Comece a avançar. Aleluia. Comece a avançar. Oh, glória. Nós vamos avançar, irmãos. Nós vamos avançar. Essa igreja vai avançar para cumprir o que Deus colocou no coração do nosso pastor. E se nós vamos conquistar Campo Grande, vamos, isso vai ficar pequeno. E se vai ser os bairros ao redor, vamos, e vai ficar pequeno. E se começar a ir até os confins da terra, vamos lá, porque vai ter que ter mais terra. Porque a terra o Senhor já nos deu. Aleluia. Eu quero orar especificamente por pessoas que tinham sonhos de Deus e projetos que Deus comunicou, mas que por conta de intempéries ao longo do caminho, esses projetos foram arquivados, amortecidos, entulhados de coisa em cima. Eu creio num tempo de recomeço, mas não na força do natural, queimando como aquela sarça que não se consumia. Eu quero orar por você. Se você está aqui nesse lugar hoje e está disposto a um recomeço naqueles sonhos e planos que você sabe que são de Deus, que queimam no seu coração, mas que ao longo do tempo, por motivos quaisquer que sejam, foram abafados, eu creio num novo tempo. Se você está aqui dessa maneira, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai aquecer essa chama de novo, irmão. Deus vai aquecer essa chama. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Experiência em tudo que eu fizer. Vamos chupar para malabara mahandere belebrecere que ele mandere balarabara mandere que ele lançou para malabara. Tem pessoas aqui que interromperam planos e sonhos porque uma enfermidade disse para você que não seria mais possível. Isso vai acabar hoje também, em nome de Jesus. Então, se você ainda não está aqui, não é um desses e está nessa condição, vem aqui à frente. A última palavra não é de médico, a última palavra não são dos sintomas, a última palavra é do Senhor. E se o Senhor começou em você uma boa obra, Ele vai aperfeiçoar e vai completar, porque Deus não para nada pela metade. Deus não para nada pelo meio do caminho. Aleluia. Glória. Tudo é pra Aleluia. glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.